me chamo Amanda Marília da Silva Santana, sou professora do Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial, do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, campus 3 da UFPB, juntamente com a professora Taliana Kênia Alencar Bezerra, que é pertencente ao Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Alimentos, também da UFPB, campus 1, elaboramos e trazemos para vocês hoje uma palestra intitulada Aroma em Alimentos, Origem, Produção e Identificação. Então, eu começo com a pergunta, o que é aroma? Aroma é a sensação percebida após estímulo ao sentido do olfato, causados pelos compostos voláteis dos alimentos e bebidas. Quais são os sentidos humanos? Nós temos 5 sentidos humanos, tradicionalmente descritos pelo tato, visão, audição, paladar e o olfato. E esse último, o olfato, ele é o responsável pela identificação do odor e do aroma. Muitas pessoas confundem, acreditam que odor e aroma sejam a mesma coisa, mas existem algumas diferenças e a gente vai ver agora quais são elas. Então, vamos entender um pouquinho a diferença entre odor e aroma. O odor é a resposta dos compostos voláteis na via nasal, após cheirarmos um alimento. Então, nós estamos de boca fechada, cheiramos, respiramos esse alimento, certo? Estimula os compostos aromáticos voláteis desse alimento. Eles vão via nasal, estimulando o bulbo olfativo, certo? E aí causa a percepção de odor que nós conhecemos. Então, é o conjunto de sensações olfativas devido a essas substâncias voláteis, aromáticas, que entram no nariz através das fossas nasais. Enquanto que o aroma também vai estimular o bulbo olfativo, vai estimular o nosso sistema olfativo. Porém, essa percepção dos compostos voláteis, ela é via retronasal, certo? Então, a partir do momento em que colocamos o alimento na boca, que mastigamos o alimento, nós também ali, o alimento ele tem os compostos aromáticos que vão entrar pela via retronasal e fazer com que seja estimulado esse sistema olfativo também, certo? Então, o aroma constitui-se como a percepção desses compostos voláteis na via retronasal a partir da cavidade bucal, enquanto que o odor é a partir das fossas nasais, o aroma é a partir da cavidade bucal, certo? Quando o alimento ele já está no interior da boca. E também pode ser definido como conjunto de sensações olfativas liberadas pelos alimentos na boca e percebidas pelo órgão olfativo por via retronasal. Então, essas seriam algumas definições de aroma. Do que é o aroma? É essa percepção, que nós temos, nós sentimos por via retronasal, por meio da liberação, essa percepção causada pelos compostos voláteis liberados pelos alimentos. Aqui, novamente, nós temos o bulbo olfativo, que é responsável por essa percepção do aroma e do odor. Só que o odor, na verdade, ele é esse estímulo ao bulbo olfativo por meio da via nasal, compostos voláteis por meio da via nasal, enquanto o aroma, ele é essa percepção causada a partir do estímulo vindo dos compostos voláteis por via retronasal. Ambos, o odor e o aroma, estimulam nosso sentido do olfato. E o sabor? Qual a importância que o aroma tem no sabor dos alimentos? Muitas pessoas confundem sabor com gosto. E aí existe uma diferença. O sabor
ele é essa integração, essa resposta integrada do aroma com o gosto, certo? O gosto, ele é a sensação atribuída, né, no nosso sentido do paladar. Enquanto que o aroma é o sentido do olfato, assim como o odor, o gosto é essa sensação atribuída ao estímulo, ao sentido do paladar. Então, nós temos gosto amargo, ácido, doce, salgado, umami, certo? Então, essa sensação de gosto, juntamente com a sensação de aroma, constitui-se o que nós chamamos de sabor. Além disso, outras sensações, como sensações de adstringência, pungência, refrescância, também constituem o que chamamos de sabor. Então, muitas pessoas também definem sabor e flavor como a mesma coisa. Alguns autores, eles envolvem o flavor como algo mais complexo, como se fosse também incluindo a textura do alimento. Essas sensações de quando nós consumimos o alimento, até a textura na boca. Então, tudo isso é esse conjunto, é o que chamamos de flavor, certo? Então, para entender a diferença, como e a importância de como o aroma ele é fundamental na definição do sabor dos alimentos, porque ele faz parte, ele juntamente com o gosto, ele influencia o sabor. Enquanto o aroma, ele é essa percepção, e esse estímulo ao sistema olfativo por meio dos compostos voláteis aromáticos, o gosto ele é essa percepção, né? Essa percepção ao sentido do paladar, né, causada por substâncias não voláteis. Então, a união desses estímulos causados pelas substâncias voláteis e não voláteis, eles estão, juntamente também com demais sensações, como eu já falei, eles juntos, certo, formam uma resposta integrada chamada de sabor. Esses compostos de aroma são determinantes para o estabelecimento de uma extensa quantidade de sabores dos diferentes alimentos. Então, esse aspecto sensorial dos alimentos, o sabor, né? Nossa palestra aqui de hoje é falando do aroma, então o aroma ele é fundamental para determinante no sabor dos alimentos. E o que são esses compostos voláteis? Nós falamos que, nós vimos agora há pouco, que o aroma, né? O aroma é essa sensação sensorial, né? Causada pelo estímulo causado por esses compostos voláteis. Então, são eles que estimulam, né, o nosso sistema olfativo e aí temos a percepção de aroma. Então, esses compostos voláteis são substâncias químicas, são substâncias de diferentes classes químicas, então temos álcools, ácidos, cetonas, aldeídos, certo? Que tem essa característica de serem capazes de ativar os receptores olfativos graças a essa sua volatilidade, né? E a outras características que nós vamos ver a seguir. Então, os compostos voláteis, eles são moléculas pequenas, moléculas iguais ou menores a presentes da átomo. Eles estão presentes em quantidades relativamente baixas nos alimentos. Então, é diferente de um macronutriente, por exemplo, que tem uma grande quantidade em alimentos. São compostos que estão em pequenas quantidades, certo? Tem também uma característica de demonstrar hidrofobicidade e baixa polaridade, mas precisa ter também alguma solubilidade, até para atingir a mucosa nasal, certo? Eles são potentes, ou seja, mesmo em pequenas quantidades, eles são capazes de serem detectados, de estimular esse nosso sistema olfativo. Então, eles apresentam um limiar de detecção sensorial, threshold, na ordem de ppm, desculpa, em parte por milhão, ppb e até ppt. Ou seja, mesmo em pequenas quantidades, né, eles têm um limiar de detecção. Eu vou falar daqui a pouco o que é esse limiar de detecção sensorial de threshold.
vocês entenderem, certo? São capazes de ativar os receptores olfativos com uma pressão de vapor considerável, então eles são voláteis, né? E estão presentes em concentrações relativamente baixas em alimentos. Alguns fatores determinam a contribuição do composto volátil ao aroma de um alimento. Algumas coisas estão influenciando, né, esse aroma final do alimento. Então, vai depender da característica da molécula. Então, vai depender da molécula. Essa molécula é um álcool, um ácido, um aldeído. Então, a contribuição é diferente. A concentração, então, o mesmo composto, a mesma substância química, mas dependendo da concentração que ela esteja, ele vai contribuir de forma diferente para o aroma do alimento. Inclusive, podendo, a uma determinada concentração, nós sentirmos um tipo de aroma, um tipo de descritor, né? Descrever um aroma de um jeito, e com a concentração diferente, maior ou menor, esse aroma que é sentido, ele é diferente, certo? Também sobre o valor de threshold, que é a concentração mínima na qual um composto pode ser detectado pelo olfato. Então, cada substância volátil dessa, ela tem um valor de threshold, ela tem uma concentração mínima na qual ele pode ser detectado. Então, quanto mais baixa for essa concentração, mais potente é o composto aromático, né? Também outra coisa que influencia é a interação com outros compostos voláteis. Isso é muito determinante em alguns alimentos. Essa interação final, o mix de compostos aromáticos que vão estar ali no produto, vão definir o aroma final do produto. A interação com a matriz do alimento, como por exemplo, eu trouxe aqui nessa tabela, né, que enquanto o composto N-butanol, por exemplo, na água, a concentração é de 0,5 ppm, enquanto que na cerveja é de 200 ppm. Então, o mesmo composto, mas em matrizes diferentes, esse valor de threshold, ele muda essa concentração mínima para a gente detectar. Veja que na água é um valor bem menor, né? A concentração mínima para ser detectado na água é bem menor do que na cerveja, porque existe também interação com a matriz do alimento. Então, isso interfere nesse valor threshold. Assim como outros exemplos, outros compostos aromáticos que a gente pode observar nessa tabela. Também isomeria óptica, então, a depender, às vezes, o mesmo composto, mas isômeros diferentes, eles trazem respostas no sentido de sentirmos o aroma diferente, certo? Então, existem essas características a depender de todos esses fatores aqui. E qual a origem dos compostos aromáticos? Então, existem diferentes origens bioquímicas, reações bioquímicas, reações químicas, certo? E isso vai depender muito do tipo de alimento, né? Porque cada alimento ele varia com sua composição final. E aí nós temos diferentes origens. Eu vou mostrar aqui para vocês essas origens naturais e vem desses compostos voláteis de alguns alimentos. Então, nós temos algumas reações enzimáticas que ocorrem principalmente em produtos de origem vegetal. Eu trouxe aqui, por exemplo, vegetais do gênero alho, como a cebola e o alho, que formam compostos voláteis sulfurados. Esses compostos voláteis sulfurados, a importância deles é que eles são potentes, certo? Eles são bastante potentes e mesmo em pequenas quantidades ou se perdeu alguns desses compostos num processamento, numa cocção, mesmo assim eles têm um impacto muito importante no aroma e no sabor final do produto. Então, essas características aqui dos vegetais do gênero alho,
nós notamos que quando eles estão intactos, eles não têm um aroma muito forte, eles não têm um aroma característico. Mas à medida que nós cortamos ou danificamos, começamos a perceber um aroma forte e penetrante. Isso ocorre porque no corte desses produtos, desses vegetais, ocorre a liberação de uma enzima, como a alinase, que vai atuar no precursor. Por exemplo, no alho nós temos esse precursor aqui chamado alina, né, que é o S2-propenil L-cisteína sulfóxido, e aí produz compostos aromáticos, né, que têm enxofre na sua composição, compostos voláteis sulfurados, como dialil e tiosulfinato, certo? Assim como essa reação ela é muito parecida também no caso da cebola. Outro exemplo de formação de compostos voláteis, nós temos a partir de alguns ácidos graxos, como por exemplo, ácidos graxos linoleico e linolênico, que são encontrados em muitos alimentos, certo? Em muitos alimentos de origem vegetal. E aí, a partir da hidroperoxidação desses ácidos graxos, do linoleico e linolênico, por exemplo, por meio da lipoxigenase, uma enzima, certo? Eles vão sofrer clivagem, vão sofrer outras reações, certo? Essa clivagem ela é promovida, catalisada por outra enzima chamada liase, e aí, por exemplo, como eu só estou fazendo alguns exemplos para vocês, nós temos a formação dos 2-teoxenal em tomates, que é muito importante um aldeído muito importante no aroma do tomate, e o 2T6C nonadienal, que é um aldeído muito importante no aroma do pepino. Então, nós podemos ter uma origem também de compostos aromáticos vindo dessa hidroperoxidação, certo? Dos ácidos graxos linolênico, por exemplo. Outro exemplo também, ainda em frutas, nós temos a formação de compostos aromáticos a partir de ácidos graxos, algumas frutas como pera, pêssego, damasco, maracujá, então eles têm muitos aromas agradáveis que são provenientes da oxidação beta, da beta-oxidação dos ácidos graxos insaturados de cadeia longa. Então nós sabemos que existe a beta-oxidação de ácidos graxos insaturados, que a cada ciclo retira-se 2 carbonos, certo? E, por exemplo, na beta-oxidação, quando ocorre em frutas como a pera, forma-se uma substância aromática muito importante, que é esse etildeca 2T4C de enoato, certo? Um aroma importante da pera. Outro composto, outra formação de compostos aromáticos, eles podem vir de aminoácidos ramificados. Então, os aminoácidos eles podem sofrer desaminação ou descarboxilação, então, perda do grupamento carboxila do grupamento amina. Então, eles vão formar aldeídos, e esses aldeídos eles podem servir de substrato para a síntese de outros compostos aromáticos, como, por exemplo, quando ele se transforma no seu ácido correspondente, na presença do etanol, ele vai formar um composto de impacto muito importante na maçã, que é o etil-3-metilbutirato. Enquanto que quando ele se transforma, convertido, na verdade, né, no seu álcool correspondente, na presença de ácido acético, forma-se o acetato de isoamila, que é um éster muito importante aromático para a banana. Então, nós sabemos que a formação de ésteres é a partir da união de um ácido e de um álcool, então formam éster. Então, assim, são compostos que têm são compostos chamados compostos de impacto, que eles são compostos muito, muito importantes no aroma final do alimento, né? Nesse caso aqui da banana e nesse caso aqui da maçã. Também temos os terpenos. Os terpenos, eles podem ser definidos como hidrocarbonetos, então eles são alcenos naturais, então eles são hidrocarbonetos insaturados, né, apresentando ligações carbono-carbono. Se esse terpeno ele conter
oxigênio, ele é chamado de terpenoide, então ele pode apresentar também diferentes funções químicas, né, como ácidos, álcools, aldeídos, cetonas, ésteres e fenóis. Todos os terpenos, eles têm uma característica de serem formados na sua estrutura por unidades de isopeno. Então, essa classificação dos terpenos vai depender dessa quantidade de unidades de isopreno, certo? Então, os terpenos, eles são provenientes do metabolismo secundário, né, das plantas, principalmente por duas vias específicas e que formam esse isopreno, e a partir do isopreno, a partir da junção de unidades de isopreno, são formados diversos terpenos que são importantes no aroma de diversos produtos. Então, nós temos limoneno, muito presente em frutas cítricas, né, como limão, laranja, terpinoleno, miceno, linalol, cariofileno. Então, essa classificação dos terpenos vai depender das unidades dos resíduos de isopreno. Então, quando o isopreno ele é um M-terpeno, que ele é formado só de 5 carbonos. Quando se tem 2 unidades de isopreno, né, no caso um C10, 10 carbonos, monoterpenos, 3 unidades de isopreno, é o C15, 7 terpenos, e assim sucessivamente. Então, essa classificação dos terpenos, que estão presentes principalmente nos óleos essenciais, né, porque justamente eles são encontrados nas plantas, né, são do metabolismo secundário das plantas. Então, nos óleos essenciais das plantas, quando nós produzimos um óleo essencial de uma planta, ele vai ser rico em terpenos, certo? Em terpenos. Então, nós temos uma gama de terpenos que são encontrados nos óleos essenciais das plantas. Nós também temos a formação de compostos aromáticos em alguns produtos de origem animal. Eu trago um exemplo aqui, por exemplo, na gordura láctea, né, nos triglicerídeos do leite. Então, esses triglicerídeos do leite, quando eles são hidrolisados, né, por lipase, eles vão liberar ácidos graxos de cadeia curta, como o C4, que é o ácido butírico, e que tem um aroma característico de manteiga, certo? E outros ácidos graxos de cadeia curta. Então, ácido graxo de cadeia curta, ele tem por terem um peso molecular menor, por terem cadeias curtas, né? Eles têm essa volatilidade, e aí são muito importantes em produtos lácteos. Assim como eles também, né, a lipase, ela pode formar lactonas, né? Formação de lactonas. Essas lactonas, elas lembram um aroma de coco ou de pêssego em produtos de panificação. Também os ácidos graxos formados podem sofrer descarboxilação e formar metilcetonas, como por exemplo no queijo blue, né, que é produzido por meio da atividade metabólica de um micro-organismo chamado Penicillium roquefort, e produz metilcetonas e que são importantes, essas metilcetonas, no aroma final desse queijo, desse tipo de queijo. Então, esses ácidos graxos, essa hidrólise, ela vai são muito importantes nos aromas de queijo e de outros derivados lácteos e vai podendo ser desejável ou indesejável a depender da quantidade. Nós sabemos também que quando existe muita hidrólise, né, muita lipólise, pode indicar também a presença de micro-organismos contaminantes e que podem causar aquele aroma mais desagradável. Também temos a formação de compostos aromáticos a partir de processos térmicos. Nós temos como exemplo a caramelização, que já é uma rota química, certo? Também temos bastante conhecido, que é a reação de Maillard, né? Então, a reação de Maillard, ela compreende diversas reações muito complexas entre aminas, que vêm geralmente de proteínas, aminoácidos, e carbonilas, que são originárias principalmente de açúcares redutores. Então, esses aromas produzidos na reação de Maillard,
Eles são aromas descritos como aroma de nozes, de carne assada, torrado, queimado, caramelo. Então, são importantes nestes produtos alimentícios, como o pão, a crosta do pão, como o bolo, carne assada, né, chocolate, né, café torrado. Então, por exemplo, na carne, a carne in natura, ela não tem um aroma forte, ela não tem um aroma característico. Mas aí, a partir da aplicação de técnicas, né, de cocção, técnicas que podem ser aplicadas, é por isso que a gente sente essa mudança sensorial tão intensa, porque ocorrem diversas reações ali que vão produzir compostos aromáticos, certo? Muito importantes no aroma final da carne, assim como o café também. O café, o grão de café em si, ele não tem um aroma característico e depois da torrefação nós podemos sentir aquele aroma característico do café. Então, vamos falar um pouquinho agora da importância do aroma para a indústria de alimentos, né? Então, desde o século XIX, têm sido sintetizados diversos aromas de numerosos aromatizantes químicos, né? Para serem utilizados na indústria de alimentos. E com o desenvolvimento tecnológico na área de alimentos, a importância dos aromas só cresce, porque ele está totalmente ligado aos aspectos sensoriais, né? E os aromatizantes, eles vêm com diversas funções, certo? De aumentar a aceitabilidade dos alimentos, melhorar o seu aroma, mascarar sabores indesejáveis, não de um alimento estragado ruim, não para mascarar uma fraude, mas às vezes o alimento ele não tem um aroma característico, um sabor característico, e você pode também, por meio do aromatizante, tirar algum sabor que não seja tão agradável ao paladar do consumidor. Padronizar sabor, quando você insere um aromatizante em quantidades iguais, então você padroniza o seu produto. Potencializar um sabor já existente, então pode ser feito um iogurte com morango, mas mesmo assim pode-se adicionar um aromatizante de morango para intensificar, potencializar um sabor básico. Conferir um sabor, um aroma que não existe. Então, se nós fazemos um produto e ele não tem um sabor e aroma específico de maracujá, de morango, de coco, introduzir ali um aditivo, como os aromas, o aromatizante, para conferir esse sabor e aroma. E também para repor perdas no processo. Então, o aroma, né, a adição do aromatizante, ele se destina a melhorar a qualidade sensorial dos alimentos. E aí, segundo a RDC, número 2, de 15 de janeiro de 2007, os aromatizantes eles são definidos como substâncias ou mistura de substâncias com propriedades odoríferas ou sápidas capazes de conferir ou intensificar o aroma e o sabor dos alimentos. E existem a classificação de aromatizantes, os aromatizantes naturais e os aromatizantes sintéticos. Então, vamos ver um pouquinho aqui o que é o aromatizante ou aroma natural. O aroma natural, ele é obtido exclusivamente por um método físico, microbiológico ou enzimático. Então, ele não é obtido por método químico. Ele vai ser obtido por um método físico, microbiológico ou enzimático a partir de uma matéria-prima aromatizante natural. O que é isso? Qual é a matéria-prima aromatizante natural? São os alimentos que contêm os compostos aromáticos, as substâncias. Então, se ele é, por exemplo, uma fruta, um vinho, um vinagre, carne, queijo, então são matérias-primas aromatizantes naturais. E aí, nessas matérias-primas aromatizantes naturais, existem as substâncias aromáticas voláteis, né? Então, dentro da matéria-prima aromatizante, nós temos a substância aromatizante natural. Exemplo, citral, mentol, a vanilha, que, por exemplo, que é obtida das favas da baunilha.
certo? Então, essas substâncias aromatizantes naturais é uma substância quimicamente definida, que é dotada dessas propriedades organolépticas que confere aroma, certo? Que vai ser obtida a partir da matéria-prima ou um produto aromatizante natural por um processo físico, microbiológico, enzimático adequado. Enquanto que os aromas sintéticos, eles podem ser divididos em dois. Nós temos os aromas idênticos aos naturais e os aromas artificiais. Os aromas sintéticos têm a característica de serem obtidos por síntese química. Então, enquanto os aromas naturais eles são obtidos por métodos físicos, microbiológicos ou enzimáticos, aqui nós temos substâncias que são obtidas por síntese químicas ou isoladas por processos químicos. Mas qual a diferença do aroma idêntico ao natural para o aroma artificial? O idêntico ao natural, eles são obtidos por síntese e também isolados por processos químicos a partir de matérias-primas de origem animal, vegetal, microbiana e que apresentam uma estrutura química idêntica às substâncias presentes nas referidas matérias-primas naturais, processadas ou não. O que isso quer dizer? São aromas sintetizados ou extraídos, isolados por processos químicos, mas que essa substância ele existe na natureza. Ela já existe naturalmente, mas ela está sendo sintetizada ou extraída quimicamente, certo? Enquanto que o aroma artificial é diferente, por quê? Porque eles são compostos químicos obtidos por síntese, mas que eles ainda não existem na natureza, ainda não foram identificados em nenhum produto de origem animal, de origem vegetal ou microbiana, certo? Então, de forma mais clara, é como se o aroma idêntico ao natural, ele existe na natureza, certo? Dentro das matérias-primas naturais, de origem animal, vegetal ou microbiana, mas eles estão sendo sintetizados ou extraídos por um processo químico. Já o aroma artificial não, ele é realmente criado, sintetizado quimicamente ali e esse composto ele não existe ou ainda não foi identificado em produtos de origem animal, vegetal ou microbiana, mas que eles são substâncias que possuem propriedades aromáticas. Aqui eu trago para vocês, para finalizar, algumas curiosidades, né? Por exemplo, alguns alimentos, como por exemplo o vinho, o café, a cerveja, né? São alimentos que são considerados de aromas complexos. Por quê? Porque não existe, não é formado não existe assim um composto aromático seja único e que a gente sinta e identifique que é do café, o que é da cerveja, o que é do vinho. São chamados de aromas complexos porque são formados pela combinação de diversos, às vezes centenas e milhares de compostos voláteis. E essa junção, essa interação desses vários compostos voláteis que definem o aroma final destes produtos. Então, a combinação dos diferentes compostos voláteis individuais vão contribuir e formar, né, uma infinidade de notas aromáticas. A gente chama de buquê aromático quando você vai provar um vinho, né, e aí você sente diversas notas aromáticas naquele produto, porque são produtos complexos, certo? São produtos de aroma complexos. Então, por exemplo, o café, até falei há pouco tempo atrás sobre o café. Então, o grão de café ele não tem um aroma forte, característico, mas após a torrefação, após esse processo aqui, né, a gente viu que tem reação Maillard aqui e tal, já foram identificados mais de 1000 componentes na sua composição, mais de 1000 componentes que influenciam e que definem o aroma final do café. E isso serve também para o vinho e para a cerveja, que
tem centenas de compostos voláteis já identificados e que definem a combinação desses compostos, eles definem o aroma final com várias notas aromáticas. Enquanto que alguns alimentos, certo? Como o açafrão, o orégano, a banana, existe o que a gente chama de composto de impacto. Eu até citei a palavra composto de impacto no início da apresentação, né? É como se tivesse... Não quer dizer que ele é formado por um composto aromático só. São formados por vários compostos aromáticos, mas existe aquela molécula que é característica, que dá identidade àquele alimento, né? Então, se a gente isolar, por exemplo, ou produzir em laboratório o isoamilacetato, só ele, quando nós fazemos em laboratório, que é um éster, né? Você faz com essa reação, a reação que eu falei anteriormente, e aí quando a gente sente o aroma, você já identifica da banana, é um aroma de banana, enquanto que os outros alimentos que eu citei anteriormente são aromas complexos, que têm diversas notas aromáticas, esses exemplos, né, de alguns alimentos aqui que eu trago para vocês, que é o açafrão, que tem o safranal, o orégano tem o carvacrol. Então, se a gente pegar só o carvacrol isolado, você identifica que ele é do orégano. Então, são chamados de compostos de impacto, são moléculas, né, únicas que esse aroma remete à matriz, que esses alimentos, eles contêm outros compostos aromáticos, mas que eles não têm esse impacto tão grande no aroma final dessa matriz, como tem esses outros compostos que eu citei aqui. Então, essa é a minha fala inicial. Eu espero que vocês tenham entendido. Peço desculpas pela pressa, porque nós temos ainda a segunda parte que vai ser falada agora pela professora Taliana. Então, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Olá, pessoal. Eu sou a professora Taliana Bezerra. Vamos dar continuidade, né, ao que a professora Amanda estava expondo para vocês. Vamos agora na parte da identificação dos compostos aromáticos. Então, ela falou bastante da parte da produção desses compostos, né? Mas que compostos são esses? Como nós vamos identificar esses compostos? Então, vamos lá. Para identificá-los, inicialmente nós temos que extrair esses compostos. Então, os compostos estão lá presentes no alimento, nós vamos extraí-los. Posteriormente, nós vamos separá-los para, em seguida, identificá-los. Então, vamos falar sobre essas etapas. Então, a extração em si, existem vários métodos. Eu vou citar para vocês 5 tipos de métodos e vou detalhar um pouquinho mais o último método. Então, o primeiro método, nós temos aqui o líquido-líquido, né, como vocês podem observar na figura. Nós temos o SPE, que é a extração em fase sólida. Nós temos o headspace dinâmico, que, por sinal, é uma técnica bastante eficaz de extração. Nesta técnica, nós temos aqui uma armadilha, que nada mais é do que um material poroso que vai estar aqui, certo? Esse material ele vai capturar os compostos aromáticos que estão presentes, né, na amostra. Nós temos um método de destilação, que é um método que é muito conhecido como Lax-Nixon. E nós temos, por exemplo, aqui, né, como eu falei para vocês que está apenas 5, nós temos o SPME. O SPME foi a técnica que eu usei no meu mestrado, foi a técnica que os meus alunos da pós-graduação também estão utilizando, e a técnica também que a professora Amanda também utilizou. Então, o SPME ela é uma técnica que chama, né, que é a microextração em fase sólida. Nesta técnica, nós temos uma fibra, como vocês podem observar que nós temos uma ilustração, né, de algumas fibras. Dentro dessas fibras, existe um material poroso, micro porque é uma quantidade bem pequena, né? Então, nós temos esse material poroso, onde essa fibra nós vamos, com o auxílio de um holder, nós vamos colocá-los, e essa fibra, com o auxílio do holder, nós vamos expor e vamos fazer com que ocorra a captura dos compostos aromáticos da nossa amostra neste material poroso.
Então, como é que é realizada essa técnica? Então, nós temos um frasco. Este frasco, ele contém uma tampa, certo? Rosqueável, com um orifício no meio. Esse frasco, né, nós vamos colocar a nossa amostra, diluída ou não, sob agitação, normalmente, e pode ter um certo aquecimento. Em seguida, né, depois de um certo tempo de agitação, compostos aromáticos que estão presentes na minha amostra vão para cima, para aquele ar que está ali, né, ali em cima, e que nós chamamos de headspace, e nós vamos colocar, justamente, né, expor a fibra, certo? Com o auxílio do Holter, justamente neste headspace. Então, os compostos aromáticos que estavam presentes na minha amostra, que foram para o headspace, vão ter contato com a minha fibra, a microfibra, né? Ela vai capturar, né, através da dissolção, e através dessa captura vai ficar lá armazenadozinho nesta fibra, e em seguida nós, depois de um certo tempo, né, de extração, que nós chamamos, nós vamos recolher a fibra, né, com o auxílio do holder, e esse holder nós vamos injetar num cromatógrafo para a posterior separação. Então, como eu falei, né, existem alguns parâmetros que nós temos que nos deter, quando vamos utilizar esse método de extração, como, por exemplo, tempo, temperatura, a agitação e a diluição. Então, o tempo, quanto de tempo que vai ter o equilíbrio para ter para ter que os compostos aromáticos vão para o headspace. Quanto tempo eu vou fazer a extração para ter a captura desses compostos? Vai ter agitação ou não? Vai ter diluição? Eu vou diluir, mas o quanto que eu vou diluir? A temperatura, preciso colocar uma certa temperatura maior, né? O quanto que devo colocar dessa temperatura? Então, tudo isso a gente faz um estudo através de métodos de validação, de otimização e em seguida de validação, tá? Que eu vou falar um pouquinho depois de um trabalho que nós realizamos. Então, tem uma extração dos compostos. Esses compostos que são capturados, né, é uma mistura, é um pool de compostos. Então, esse pool de compostos, nós vamos injetar num cromatógrafo para que ocorra a separação. Então, para ter a separação dos compostos voláteis, nós vamos utilizar a técnica chamada de cromatografia. Então, para quem não conhece a cromatografia, é uma técnica separativa, tá? Que vai utilizar uma fase móvel e uma fase estacionária. Então, aqui, como vocês podem observar na ilustraçãozinha, né? Nós temos aqui, meramente de forma, né, figurativa, nós temos aqui 3 compostos que vão passar por dentro de uma coluna, vão ser separados e cada um, né, individualmente vai atingir o detector, certo? De forma individual. Em seguida, este detector, ele emite um sinal elétrico para o registrador, né? Que vai registrar justamente como forma de pico. Então, cada pico é um composto aromático que foi separado. Só que esse detector, né? Existem vários tipos de detectores na cromatografia. E nós temos 2 que nós utilizamos para detectar compostos aromáticos, que é o FID e o massas. No caso do massas, é o mais utilizado para justamente ter a identificação do composto aromático. Vocês vão entender o porquê. Então, cada composto que foi separado, ele gera o sinal elétrico, é um pico. Então, aqui nós temos um exemplo de um cromatograma, que é justamente o conjunto, né, desses picos. Aqui nós temos um exemplo de 22 compostos aromáticos que foram separados. Então, dependendo da amostra, podemos ter uma quantidade menor do que essa, do que a gente pode ter uma quantidade maior do que essa. Então, por exemplo, extração de compostos aromáticos do café, nós temos uma quantidade bem abundante de vinhos. Então, dependendo da amostra que a gente vai extrair, nós podemos ter compostos aromáticos, uma quantidade bem diversificada, tá? Então, como eu falei para vocês, na cromatografia gasosa, neste caso, né, ela vai ser acoplada ao espectrômetro de massas. O espectrômetro de massas, ele é o detector mais utilizado,
tá? Ele tem melhor eficiência para a detecção desse tipo de composto, né? Que são os compostos aromáticos. Então, no nosso caso aqui, eu coloquei de forma bem sucinta, porque se eu fosse falar de espectro de massas para vocês, é uma técnica tão complexa que eu iria passar aqui, a gente teria que fazer um curso só para falar sobre a espectrometria de massas. Então, de forma bem resumida, né, o massas ele é dividido em 3 etapas, onde nós temos a fonte de íons, segundo o analisador e, por fim, o detector propriamente dito. Então, aquele determinado composto aromático que já passou por dentro da coluna, que foi separado, ele atinge o detector, ele é bombardeado, né, por uma fonte de íons, e ali esses íons, né, esses íons, eles vão passar para o analisador de massas, que existem vários tipos de analisador de massa. Eu coloquei aqui o Ion Trap, mas nós temos, por exemplo, também o quadrupolo, enfim, nós temos outros tipos. Então, esses íons, né, esses fragmentos dos compostos, né, do composto que foi bombardeado inicialmente através dessa fonte de íons, esses fragmentos desse composto, ele vai passar por esse analisador. Chegando nesse analisador, eles vão ser separados através da razão massa-carga e em seguida vão passar para o detector, né? Todos esses fragmentos. Quando chega no detector, o detector vai reorganizar esses fragmentos e ele vai gerar o espectro de massas. O espectro de massas, como tem aqui na ilustraçãozinha aqui, tá? Esse aqui não é um cromatograma, esse é um espectro de massas do composto. Então, no cromatograma, nós temos vários picos e cada pico é um composto e esse composto ele tem o seu espectro de massas. Então, cada espectro de massas do composto é chamado como se fosse, né, a digital do composto, tá? E essa digital desse composto, ou seja, esse espectro de massas do composto, ele é comparado com o espectro de massas de um banco de dados que já é pré-existente num próprio computador através de uma biblioteca. Então, primeira forma da gente identificar é fazendo essa comparação utilizando a biblioteca do próprio software. Um exemplo, né, é a NIST, que é bastante utilizada. Então, a própria biblioteca ela nos diz, aquele determinado composto que tem aquele determinado espectro de massas, ele tem, digamos, 90% de chance de ser o hexanal, por exemplo. E aí, a gente vai ter que comprovar se realmente aquele determinado composto utilizando outros métodos de identificação, como, por exemplo, utilizando índices como o L-Aurai ou o índice de Kovács. Então, através de equações numéricas, né, utilizando tempos de retenção do meu composto e tempos de retenção de uma sequência de alcanos que nós injetamos anteriormente da nossa amostra. Então, utilizando esses tempos de retenção, nós conseguimos determinar, né, calcular esses índices. Então, esses índices, eles são fixos, tem só um desviozinho, mas muito pequeno, e a gente compara com a literatura. Então, se o hexanal, ele tem um número X, ele tem um valor de L-Aurai X, eu olho na literatura e vejo se bate, né, o valor. Então, essa é outra forma da gente identificar. Então, quando nós vamos identificar os compostos aromáticos, nós geramos planilhas e planilhas de Excel. Então, para extrair é fácil, para injetar é fácil, para separar é fácil. Mas para identificar não é fácil, é bastante intenso, requer bastante tempo do pesquisador ao computador utilizando os softwares. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de como ficam, né, as tabelas que a gente publica. Então, aqui nós temos, né, o nome do composto aromático, o índice, tá? De retenção, né? E nós temos o método de identificação. Por exemplo, aqui ele usou tanto o índice quanto usou o espectro de massas através da biblioteca. E aqui nós temos, né? Por exemplo, aqui a média da área ou da abundância do pico. Outra técnica também que só em soma aqui é o que eu estou falando, né? Um estudo que nós poderíamos inserir quando a gente trabalha com aroma é a olfatometria. Então, a gente já fez a identificação utilizando o GCMS, mas nós podemos também, normalmente se faz, né, dependendo da pesquisa, se faz uma sensorial. Então, a gente também pode linkar os dados da sensorial com os dados do GCMS
com a olfatometria. Então, a olfatometria ela é uma técnica que nós utilizamos, fazemos a extração dos compostos aromáticos da mesma forma, em seguida injetamos de um cromatógrafo gasoso da mesma forma, só que em vez de ir por massas, em vez de ir por detector, ele vai para um nariz eletrônico, que nós chamamos, né, que como vocês podem observar aqui na ilustração, na qual o avaliador, ele vai justamente, né, sentir o aroma daquela determinada substância, daquele determinado composto. E ali ele vai dizer, de acordo com a sua memória olfativa, a que aroma, né, aquele determinado composto remete. Então, ele vai dizer, remete ao, sei lá, ao aroma do chulé, ao odor sei lá, enfim, ele vai dizendo vários aromas que contém, né, na cabeça deles, aroma de chocolate, aroma de café, e ali depois, né, o pesquisador ele consegue vincular aquele determinado composto com o que o avaliador ele está acusando, né, ele está informando. Então, aqui nós temos algumas pesquisas que foram obtidas pelos nossos grupos de pesquisa, tanto do meu quanto da professora Amanda. Então, aqui, para iniciar, foi no meu trabalho de mestrado. Então, eu trabalhei no meu mestrado aplicando, né, bactérias probióticas em queijo coalho caprino. E a gente queria observar justamente se tinha modificações no aroma, né, de acordo com o que eu modificava a bactéria lática probiótica. Então, só que para isso, eu tive que fazer um estudo anterior para verificar justamente todos aqueles parâmetros, fazer toda a otimização dos parâmetros de extração dos compostos aromáticos. Então, primeiro eu peguei um queijo coalho caprino, convencional, fiz todo o estudo, né, aplicando ferramentas, aplicando planejamento experimental, todo o estudo, toda a otimização, né, utilizando a superfície de resposta, o gráfico de desejabilidade, e em seguida, né, nós inclusive obtivemos, validamos, publicamos, para em seguida eu aplicar justamente esta mesma técnica com esses parâmetros no material que eu estava estudando no meu mestrado. Então, que gerou o segundo artigo, tá? Só que nesse caso aqui já foi com o queijo coalho probiótico. Aqui nós temos agora a publicação da professora Amanda. Da mesma forma, ela também queria estudar o leite caprino. Só que aí que ela estudava justamente a questão do leite do leite que era produzido, né, com o animal que era criado a pasto, com o que era confinado. Então, primeiro ela fez a otimização dos parâmetros, gerou a publicação e, em seguida, ela aplicou nas amostras dela do doutorado, que gerou a segunda publicação. Aqui nós temos uma publicação bem recente no nosso grupo de pesquisa, que foi publicada agora em 2020, na qual, neste estudo, é bem interessante que ela verifica justamente o potencial flavorizante de hidrolisados proteicos de vísceras caprinas. Então, tem todo o estudo neste artigo. Esse outro foi do grupo de pesquisa, né, vinculado ao professor Fábio Anderson Silva, na qual eles estudaram também o potencial, um dos atributos, né, foi o potencial flavorizante de hidrolisados proteico de pescado. Aqui nós temos um exemplo também, que é de um projeto de pesquisa, não foi publicado ainda, porque está ainda em andamento, de uma aluna minha de mestrado, na qual nós estamos estudando o potencial flavorizante para a elaboração de um aromatizante de ossos de frango caipira. Então, nós vamos pegar os ossos de frango caipira, vamos realizar a hidrólise, né, a hidrólise enzimática, para em seguida verificar o potencial. Existem alguns trabalhos, já são publicados, de grupos de pesquisas de outros países, que eles trabalharam tanto com ossos de bovino, quanto com ossos de ovino e de frango industrial. Então, eles observaram que esses hidrolisados, eles tinham um potencial flavorizante de ossos similar ao da carne daquele determinado animal. Então, vamos ver, né, o que esse nosso projeto vai dar. Aqui nós temos uma outra publicação, foi do grupo também de professora Marta Madruga, que é com o mel, né? Eles verificaram justamente, foi de abelha sem ferrão, o mel produzido por abelha sem ferrão, né? E foi obtido por o mel com com diversas floradas.
E um outro trabalho que eu gostei bastante de colocar aqui para vocês é que é possível também, que se usa também, né, o estudo de compostos aromáticos para linkar a questão de oxidação, né, uma resposta para as oxidações em produtos cárneos. Então, um dos parâmetros que a gente avalia é justamente a produção, por exemplo, do hexanal, que é um composto resultante da oxidação lipídica. E o hexanal é um composto aromático. Então, é um dos principais compostos que tem aquele, justamente, que dá aquele aroma de ranço nos alimentos, né? Então, aqui nós temos um artigo que foi publicado também recentemente no nosso grupo de pesquisa, que nós utilizamos, né, essa técnica de extração, de identificação de compostos aromáticos. E por fim, nós temos aqui também um artigo que foi publicado há um tempinho atrás, também no nosso grupo de pesquisa, que foi com vinhos. No caso aqui foram vinhos elaborados com a uva Isabel. E também foi realizado toda a otimização, né, dos parâmetros de extração dos compostos aromáticos presentes nessa amostra. Então, gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer ao ENAG, né, a toda a equipe pelo convite, gostaria de agradecer ao FPB, minha instituição, gostaria de agradecer ao PPGCTA, na qual eu faço parte dessa equipe, agradeço à equipe LAF e LACA, né, na qual executam todos os nossos projetos, então muito obrigada, obrigada professora Amanda, né, por toda a parceria, então obrigada a todos, um abraço.